Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa quinta aula do segundo bimestre e vamos finalizar a unidade 2 do nosso livro, que fala sobre evolução, né? Vimos aí várias teorias evolucionistas e hoje vamos finalizar essa unidade falando sobre evidências evolutivas, alguns dados dessa área, né, de pesquisa que comprovam e demonstram o processo evolutivo ocorrendo na Terra. Não se esqueça de acessar a atividade após assistir essa videoaula. E falando nisso, para acessar essa atividade, a primeira parte da nossa frase é o seguinte: diferentes áreas da biologia. Então assista essa aula até o fim e vá até a atividade que vale a nossa pontuação e frequência de hoje. Então, vamos à nossa quinta aula falando sobre evidências evolutivas. Bem, atualmente, várias áreas da biologia, principalmente, fornecem evidências que comprovam a evolução biológica. Por exemplo, a área da paleontologia, com os estudos dos fósseis, acaba trazendo grandes indícios de que existiram seres que hoje não existem mais. E que provavelmente, por eles terem muitas semelhanças com os que hoje existem, eles possam ser antepassados, ancestrais comuns de seres que hoje existem. Então isso daí acaba se tornando uma evidência da evolução. O estudo da anatomia, pelo estudo da estrutura corporal de alguns seres vivos que é muito semelhantes, também mostra algum parentesco. A embriologia, com o estudo do desenvolvimento dos embriões, acaba também por demonstrar que muitos embriões se desenvolvem de uma forma muito semelhante, o que demonstra um parentesco evolutivo entre eles. E a genética por meio da comparação do DNA. Então, esse resuminho que está aí sendo mostrado para vocês, feito aí de forma manual, mostra essas principais áreas da biologia que acabam por trazer algumas evidências da evolução. Nós vamos ver cada uma delas detalhadamente. A primeira delas, a paleontologia. Como eu disse, a existência de fósseis é um dos mais fortes indícios de que o nosso planeta já foi habitado por seres que hoje não existem mais. Alguns fósseis apresentam semelhanças com as espécies atuais, o que fornece para a gente uma evidência de um parentesco evolutivo. Então, alguns fósseis que são encontrados, eles têm muitas semelhanças com os seres vivos que hoje existem, e isso daí mostra esse parentesco. Os cientistas, eles consideram os fósseis como um testemunho da evolução. Na imagem aí para vocês, tem uma imagem que tem no livro de vocês, que é esse inseto fossilizado em âmbar, e tem essa outra imagem de um fóssil em estrutura óssea que foi encontrada desse fóssil. Anatomia e embriologia comparada. A anatomia, gente, é o estudo das estruturas do corpo, de um ser vivo. E a embriologia é como esse organismo se desenvolve no período embrionário, estando ali dentro do útero da mãe ou dentro do ovo, enfim, onde ele se desenvolve antes de nascer. Bem, estruturas ou órgãos que se formam de modo semelhante durante o desenvolvimento embrionário de determinadas espécies podem indicar uma ancestralidade comum. Então, quando a gente observa que duas espécies têm uma formação, um desenvolvimento embrionário semelhante, isso pode indicar que eles têm um parentesco evolutivo. Por exemplo, a asa de um morcego e o braço de uma pessoa. Quando a gente olha externamente, parece que são muito diferentes. Mas quando a gente olha mais detalhadamente, como vocês podem ver nessa imagem, que também está presente no livro de vocês, e a gente olha detalhadamente os ossos, a gente vê que a estrutura é muito semelhante. Lógico, alguns ossos, como no caso aqui no ser humano seria nas mãos, no morcego são bem alongados, auxiliando aqui na formação da asa desse animal. Mas a gente nota que os demais ossos estão numa posição e de uma estrutura, numa organização muito semelhante. Então, a asa de um morcego e o braço de uma pessoa apresentam estruturas anatomicamente semelhantes e, nesse caso, essas estruturas são chamadas de órgãos homólogos, que têm uma semelhança. Apesar da origem embrionária deles ser semelhantes, são animais que são mamíferos, os órgãos homólogos podem ter funções diferentes. Por exemplo, no ser humano, o braço vai ter a função de auxiliar a pegar objetos, a interagir com o meio que está ao seu redor. Já no morcego, vai auxiliar no voo.
né? Então a função, apesar de ser diferente, a gente nota que tem uma estrutura e uma origem embrionária semelhante. Isso pode ser explicado pela diversificação decorrente da adaptação dos organismos a modos diferentes de vida. Como assim? O ser humano se adaptou a viver no ambiente terrestre e ter que interagir com tudo aquilo que está ao seu redor para conseguir sua sobrevivência. Já o morcego se adaptou ao voo, né? Então, teve essa diferença aí. Isso daí é a chamada divergência adaptativa. Eles têm uma origem em comum, mas quando esses órgãos que são homólogos, que são semelhantes, que têm uma estrutura semelhante, que têm uma origem embrionária semelhante, eles vão para rumos diferentes, um para voo, outro, digamos, para andar, a gente diz que teve uma divergência adaptativa. Cada um se adaptou para uma coisa diferente, então teve uma divergência, tá? Segunda parte da nossa frase de hoje. Fornecem evidências que... Então, anota aí esse pedaço da frase para poder desbloquear sua atividade. Continuando na anatomia e embriologia comparadas, vamos falar agora dos órgãos análogos. Então, antes a gente falou dos homólogos, né, que tinham origem semelhante, uma estrutura semelhante, mas que muitas vezes até exerciam funções diferentes, lá por conta daquela divergência adaptativa. Aqui nos órgãos análogos, há também estruturas ou órgãos que são semelhantes, porém a origem embriológica é diferente. Então, apresenta função semelhante, vai funcionar para a mesma coisa, digamos assim, mas a origem embriológica é totalmente diferente. Como é o caso das asas de uma ave e de um inseto. Essas estruturas elas são chamadas então de órgãos análogos. Isso pode ser explicado pela diversificação decorrente da adaptação a modos de vida semelhante, a qual faz com que organismos pouco aparentados entre si apresentem estruturas corporais semelhantes. Esse processo é denominado convergência adaptativa. Então, um inseto que tem asas e uma ave que tem asas são seres vivos que são totalmente afastados, digamos assim, eles não têm um parente evolutivo próximo. Então, a origem e a estrutura, até se você for olhar internamente a estrutura, como tem aí na imagem que também está presente no livro de vocês, da asa de um inseto e da asa de uma ave, são estruturas bem diferentes. Na asa da ave tem aqui ossos, né? Na do inseto já tem nervuras, tem uma substância chamada quitina que dá uma certa rigidez ali, uma certa resistência a essa asa, mas são totalmente tem uma origem totalmente diferente, só que convergem, ou seja, se encontram numa mesma função. Então, tanto o inseto quanto a ave se adaptaram para o voo. E aí eles têm essa estrutura, essa asa, que são semelhantes no sentido de função que exerce, que é para o voo, mas que tem uma origem totalmente diferente. Então, são os órgãos análogos, né? E aí teve uma convergência adaptativa. Ave e inseto não evoluíram numa mesma linha, digamos assim, mas acabaram se encontrando devido à mesma função. A evolução dos órgãos análogos ocorre de modo independente nos grupos de seres vivos que não possuem um ancestral comum exclusivo. Então, os insetos evoluíram por um caminho, as aves por outro, e aí teve, né, por se adaptarem ao mesmo tipo de ambiente, se encontraram, convergiram aí numa estrutura com a mesma função, que são as asas. Beleza? Continuando, na anatomia e embriologia comparadas, nós temos os órgãos vestigiais. O que é isso? Além dos órgãos homólogos e dos órgãos análogos, há os órgãos vestigiais, que são estruturas pouco desenvolvidas ou sem função expressiva no organismo. Esses órgãos podem ter sido importantes nos ancestrais. Sua existência nos organismos recentes é uma prova de adaptação, ou seja, são órgãos que ainda existem ou existem de uma forma até atrofiada, pouco desenvolvida, mas que não tem mais função nenhuma naquele ser vivo. Talvez teve no seu ancestral, quando ele vivia em outro ambiente, em outra época, mas na atualidade ele não tem uma função. Nós, seres humanos, por exemplo, temos aqui a chamada de tubérculo de Darwin, que está sendo apontadinho aí na seta para vocês, que é um pequeno engrossamento cartilaginoso da nossa orelha. Algumas pessoas vão ter isso mais aparente, como é o caso da foto, algumas pessoas é menos, e ele é considerado um órgão, né, uma estrutura vestigial. Por quê?
Essa estrutura, provavelmente ela teve mais função nos nossos ancestrais, que provavelmente tinham orelhas mais pontiagudas para poder escutar sons com frequências mais agudas. Só que hoje nós não temos a necessidade de ter essa sensibilidade a sons agudos. Então, em nós, essa estrutura ela não tem mais uma função, mas ela ainda existe em muitas pessoas. Ela não está tão desenvolvida, mas ela ainda existe, tá? O tubérculo de Darwin ele deixou de ser vantajoso e acabou regredindo durante o processo evolutivo. Talvez não desapareça por completo, porque também não atrapalha. Como é uma coisa que não atrapalha, acaba que a seleção natural não acaba agindo muito sobre isso, porque não faz nem diferença, né? Então, acaba sendo um órgão vestigial, um vestígio que foi deixado aí pela nossa história evolutiva. Genética é outra área da biologia que também traz vários indícios da evolução. A análise e a comparação do material genético de diferentes organismos pode ser usado para estabelecer o grau de parentesco evolutivo. Quanto maior a semelhança molecular, maior a proximidade evolutiva entre os organismos. Então, quando a gente faz uma comparação de DNA entre dois seres vivos e tem muita semelhança, provavelmente é porque nós somos muito aparentados. É o caso aí, né, das pesquisas que indicam que chimpanzés, que são essa primeira imagem aqui, né, tem 98,8% de semelhança com nós, seres humanos. Os macacos bonobos, que é outra espécie também, que é essa segunda aqui, parecida com o chimpanzé, mas tem algumas diferenças. É 98,7% de semelhança com o nosso DNA. Então, isso daí indica que as três espécies, ser humano, chimpanzés e bonobos, possuem um parentesco muito próximo. Provavelmente tem um ancestral comum, né, semelhante, igual, para todos eles, né, muito recente. Quando a gente diz recente, às vezes são milhares de anos, mas para a história do planeta isso é relativamente recente. Para fechar, gente, eu gostaria de tirar um tempinho aí para a gente poder fazer uma reflexão, que é o seguinte: muitas vezes a gente se vê pensando que o ser humano é o auge da evolução, que nós somos o ser mais evoluído que existe entre todos os seres vivos. Trouxe inclusive para vocês essa tirinha de Calvin e Haroldo, que diz o seguinte: Calvin, né, pensando e conversando, falando ali com Haroldo. Pensa só, há 4,5 bilhões de anos a Terra era uma nuvem de pó. Há 3 bilhões de anos apareceram as primeiras bactérias, depois a vida marinha, os dinossauros, as aves, os mamíferos e finalmente há 1 bilhão de anos, o homem. E hoje temos eu, o auge da evolução. Aí o Haroldo fica ali meio chateado, né? Pelo amor de Deus, né? Gente, pode parecer engraçado, mas na realidade essa é uma ideia muito comum, né? Muita gente pensa que o ser humano é o ser mais evoluído que tem, porque a gente domina, porque a gente é inteligente, porque a gente consegue desenvolver tecnologia. Mas na realidade, qualquer ser vivo que vive, se reproduz e permanece na Terra até hoje é tão evoluído quanto nós. Se a gente for parar para pensar, o ser humano é até um ser muito complexo para conseguir viver. Tem seres que vivem com muito mais simplicidade, gastando muito menos energia, muito menos recursos. Então, essa ideia de que um ser vivo é mais evoluído do que o outro, na realidade, é uma ideia errada. Porque qualquer ser vivo que hoje se mantém vivo, se mantém perpetuando dentro do nosso planeta, ele está totalmente adaptado ao nosso planeta. Então, até coloquei aqui para vocês alguns conceitos para a gente poder desmistificar essa ideia de que existe um ser vivo que é mais evoluído que o outro, e principalmente que esse ser vivo mais evoluído somos nós, seres humanos, né? A ideia de que o ser humano é o ser mais evoluído do planeta, ela é equivocada. Todas as espécies atuais estão adaptadas ao ambiente em que vivem e não é correto dizer que uma espécie é mais evoluída do que a outra. Além disso, o processo de evolução continua acontecendo e atuando sobre todos os organismos. Então, esse negócio de que tem um ser vivo que é mais evoluído do que o outro, na realidade é uma ideia errada. Qualquer ser vivo que se mantém vivo é tão evoluído como os outros que também se mantêm vivos. Quem não evoluiu, quem não foi evoluído, digamos assim, não é evoluído o suficiente, não está mais aqui, né? Bem, e a terceira e última parte da nossa frase é o seguinte: comprovam a evolução biológica.
Agora que você já terminou de assistir essa aula, pegue toda a frase, monte essa frase, vai lá na atividade, desbloqueie a sua atividade, realize. Isso aí vai valer sua frequência e nota. Não se esqueça que qualquer dúvida, esse material em PDF vai estar disponível para vocês lá na sala de aula também, para você dar uma lida, dar uma revisada, tá joia? Até a próxima!